Oi pessoal, boa noite. Tô aqui enviando no direct aqui pro pessoal assistir a live. Olá, boa noite, a galera aí já tá entrando. Boa noite, Vini. Boa noite. Como é que tá o som pra vocês? Boa noite, Renatinha. Daniela, boa noite. Como é que tá o som aí? Me dá o feedback, por favor. Usem esse aviãozinho aí, essa setinha pra... Oi, tudo bom, Anderson? Usem essa setinha para convidar os amigos, convidar todo mundo que pode se beneficiar aí com essa live. Boa noite, Papique. Obrigada, Renatinha. Obrigada, mãe. Obrigada, Daniela. Ótimo. Muito bom, pessoal. Chamem todo mundo. No final a gente vai ter saudade da Serra, com certeza, com certeza. No final a gente vai ter, vou demonstrar uma técnica. Vou chamar o Gabriel no final da live para eu poder demonstrar uma técnica e mostrar para vocês. E eu vou falar um pouquinho, né, sobre a avaliação da coluna vertebral. Eu vou botar aqui mobilização da coluna vertebral. Isso. Boa noite, Gabriel. Boa noite, vamos ver se ficou. Agora ficou. Ah, chamar você? Não, é o meu Gabriel, é o meu filho. Boa, pessoal, chama a galera. Chama todo mundo aí, Gabriel. Chama os amigos, que a gente já vai começar essa live. Então, essa live, pessoal, no final da live eu vou fazer o sorteio da bolsa de 50% de desconto no curso de mobilização da coluna vertebral, que vai acontecer no dia 1 e 2 de julho, ou seja, em menos de um mês. Então, o curso está super confirmado, as inscrições estão abertas, então, quem quiser, tá na hora, é o único curso com esse tema, esse ano. Então, vai lá no Instagram, ainda dá tempo, né? Convida 5 amigos para participar do sorteio. Vocês vão convidar 5 amigos para assistir a live, na verdade, mas vocês já estão atrasados. O Gabriel marcou um monte, né, Gabriel? Grande chance você tem aí de ganhar. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Thay, Jaqueline. Boa noite, pessoal. Então ajudem aí, tanto com os coraçõezinhos, que isso ajuda bastante na divulgação da live, tanto com esse aviãozinho aí para convidar os seus amigos. Bem, então já falei do curso, já falei do sorteio, né? Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre dor lombar e dor cervical. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre avaliação e tratamento, tá? Se não ganhar, sorteio de novo. Boa noite, Carlos Alberto. Boa noite, pessoal. Então vamos lá. O que a gente sabe, né? Claro, pessoal, que o meu objetivo aqui é falar um pouquinho, né, de cada coisa, falar um pouquinho sobre dor lombar, dor cervical, um pouco de avaliação e tratamento. Porque se a gente for falar muita coisa, né, a gente vai passar o final de semana aqui conversando sobre o tema. Então, o que a gente sabe é que de 40% a 80% da população já teve, está com ou terá uma dor lombar. E não necessariamente isso é por causa de uma hérnia de disco ou por causa de, enfim, são várias as possibilidades, né, de problemas que podem gerar aí uma dor lombar. E a gente sabe que não necessariamente isso está relacionado com as imagens, os exames de imagem, né? A gente pega vários pacientes com outros problemas que fazem exames de imagem da coluna e tem alterações e não tem dor na coluna. Então, não necessariamente aquela imagem representa a dor do paciente. Às vezes a gente tem pacientes com hérnias... boa noite, professor Rafael Muniz, muito bom tê-lo aqui, saudades. Na verdade, às vezes aquela imagem não representa necessariamente a dor do nosso paciente, né? Tem pacientes que têm uma dor enorme, uma intensidade de dor muito alta, e a imagem, o exame de imagem não é correspondente àquela dor, né? E vice-versa, você tem pacientes com uma dor enorme, uma intensidade de dor muito alta, com um exame de imagem sem grandes alterações. Boa noite, Xana. Muitos anos mesmo, muito tempo.
Entenderam isso? Então, assim, vou repetir, tá? Pra galera que tá entrando aqui. Tem pacientes que têm exames de imagem com praticamente nenhuma alteração, ou alterações pequenas, e que têm nível de dor muito alto. E pacientes com exames de imagem realmente muito, que chamam muito a nossa atenção, e uma dor baixa ou até mesmo sem dor nenhuma. Então, não necessariamente vai ser correspondente, né? E como eu falei antes, de 40% a 80% da população já teve, está tendo ou vai ter uma dor lombar. E o que também é interessante é que mais de 2/3 das pessoas passam por uma recorrência, né? No período de 1 ano após a sua recuperação. Então, muitos pacientes me perguntam assim, eu tive dor lombar, né? E agora eu tô tratando, quer dizer que eu não vou ter mais? Não necessariamente é assim. Você pode estar fazendo um excelente tratamento e você pode, ao longo de 1 ano, aí ter uma outra recorrência. Você pode estar se cuidando e ter uma outra recorrência. Ou não, né? Mas o que a gente sabe hoje é que o repouso é muito ruim para a dor lombar, né? O repouso é muito ruim para a dor, para a maioria das dores, né? Então, os pacientes que usam repouso como tratamento, eles muitas vezes pioram muito. Então, o que geralmente eu falo para os pacientes, eu raramente tiro um paciente da atividade física, né? Muitas vezes eu diminuo, peço para ele diminuir a atividade física. Então, hoje, por exemplo, atendi uma paciente que joga beach tênis por 1h30, né? E tá lá com uma tendinopatia dos extensores. Então, o que eu pedi para ela? Olha, eu queria que você diminuísse um pouco. Então, eu queria que você jogasse ali por 45 minutos e vamos ver como é que você vai ficar, né? Associando o tratamento com as coisas que eu orientei e o beach tênis somente por 45 minutos. Então, a gente sabe que o repouso é muito ruim, né? Para a maioria das nossas estruturas. Uma outra informação importante é que os custos, né, para tratamento de dor lombar representam de 25% a 30% dos seguros de saúde. Então, os gastos com seguro de saúde para o tratamento de dor lombar representam aí de 25% a 30%. Os custos indiretos são ainda mais altos, né? Então, é muito grande, muito alto o gasto de tratamento com a dor lombar. Quanto mais eu treino, menos dor eu tenho. Se eu parar de treinar, a dor lombar aparece. É isso, Vi. Muito bom você aqui comigo, adoro. É isso. Então, assim, a gente raramente hoje vai indicar professor Michael Lima, uma honra tê-lo aqui, ó. Muita gente entende de dor lombar, mas esse cara entende demais, hein, pessoal? Entende muito. Uma honra tê-lo aqui, meu amigo. E uma coisa importante sobre dor lombar também pra gente falar é que desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente passa muitas horas sentado, pessoal. Você vê, eu tô fazendo essa live sentado. Vocês provavelmente estão assistindo essa live ou fazendo as coisas pela casa, né? Adiantando as tarefas que têm que ser feitas, ou estão sentados assistindo a live. A gente dirige assistindo sentado. A gente come sentado, isso na maioria das vezes. A gente, enfim, passa a maior parte do nosso tempo sentado. E a postura sentada é muito ruim, tanto para... Obrigada, meu amigo. Tanto para a coluna lombar, tanto a parte cervical, né? A coluna cervical. Então, a gente passa muito tempo em flexão cervical, né? A gente está ali olhando para o celular, a gente está em flexão. A gente está trabalhando no computador, a gente está em flexão. A gente está comendo, a gente está em flexão. E o que a gente sabe hoje sobre postura é que não existe postura ideal. Qual é a melhor postura? É a próxima. É sempre a próxima, ou seja, eu devo sempre estar em movimento. Então, uma coisa que eu sempre oriento ao meu paciente é movimente-se. Então, eu tenho atendi também essa semana uma paciente que falou que ela começa a sentir dor, ela sente dor na lombar quando ela está muito tempo sentada. Então, eu falei, quanto tempo você fica sentada? Ela, horas. Então, eu falei, olha, você vai colocar o despertador a cada 50 minutos para despertar, para tocar, e você vai levantar e você vai beber uma água, você vai pegar um café, você vai ao banheiro, você vai olhar a natureza, porque está trabalhando online. Porque a postura sentada por muito tempo é muito ruim. Então, o ideal é a gente estar sempre mudando de postura, tá? Então, é muito ruim para a cervical e para a lombar. Em relação à dor cervical, pessoal, ela ocupa o 4º lugar global em incapacidade.
Vocês sabiam disso? A dor cervical? E outra coisa importante sobre a dor cervical, isso vale também para a dor lombar. Meu amigo Tailan, Júlio, todo mundo entrando aí. Muito bom, pessoal. Usem esse aviãozinho aí para convidar todo mundo para assistir essa live. Matheus. Então, quando a gente lida de uma maneira passiva com as dores cervicais, assim como as dores lombares, a gente tem um pior desfecho. Ou seja, quando a gente usa com um trabalho com uma melhor saúde psicossocial, apoio social e coisas mais ativas, né? Então, mais exercícios, mais movimentos indicam um melhor desfecho. E o que a gente tem hoje de mais eficaz para o tratamento da coluna? Terapia manual e exercício. E o que a terapia manual tem de melhor comprovação de efeitos neurofisiológicos? É a diminuição da dor, ok? Diminuição da dor e ganho de arte de movimento. É o que a gente tem de melhor aí, de comprovação em relação à terapia manual nas dores da coluna vertebral. E é isso que a gente vai ver, né, no final de semana do nosso curso, tá? A gente vai ver exatamente isso. Claro que eu não vou, pessoal, dar, né, jamais um curso só de técnica, né? Eu vou ensinar o raciocínio, a avaliação da coluna e o tratamento da coluna, tá? Tratamento baseado em mobilização articular, né? E a gente tem, né, as partes de exercícios que a gente tem que estudar também, tá? Bem, a gente tem que... Uma coisa que a gente tem que ficar atento em relação à avaliação, que eu vou falar um pouco agora sobre a avaliação, é que as definições sobre agudo e crônico, elas representam muito pouco a avaliação da coluna vertebral. A gente precisa de terminologias mais amplas, tá? Então hoje a gente fala muito, né, e eu já falei isso em outras lives, sobre irritabilidade, os níveis de irritabilidade, tá? Então só o agudo e crônico é muito pouco para definir a sintomatologia da coluna vertebral, tá? Então a irritabilidade, tem algumas perguntas importantes sobre a irritabilidade. Primeiro, o que é irritabilidade, né? É aquele paciente que ele chega muito irritável, com tecido muito irritável. A gente vai ter que tomar mais cuidado, a gente vai usar técnicas mais suaves com esse paciente, tá? Então, sobre irritabilidade, a gente pergunta para o paciente quanto tempo leva para o seu sintoma surgir. Então, quando você faz uma determinada atividade, quanto tempo leva para esse sintoma surgir? Então, por exemplo, sou professora, estou escrevendo no quadro, né? E isso me dá uma dor cervical. Quanto tempo eu escrevo no quadro e essa dor começa a aparecer? Eu tenho uma dor lombar, eu sinto dor lombar quando eu estou muito tempo sentada. Quanto tempo demora para esse sintoma aparecer? Então, eu começo a ficar sentada, a minha paciente, por exemplo, que tem dor sentada, dor na lombar. Então, eu perguntei para ela, quanto tempo você fica sentada e a sua dor aparece? Ela começa a aparecer quando eu fico mais de 1 hora sentada. Falei, então, coloca o despertador para 50 minutos. Ou seja, não deixa a dor aparecer e começa já a se movimentar, ok? Outra pergunta sobre irritabilidade, né? Quanto severo é o seu sintoma? Então, quando esse sintoma aparece, ele é incapacitante, ele é muito intenso, você precisa tomar um medicamento? Quanto severo é esse sintoma? Aí o paciente às vezes te responde, não, eu consigo continuar a minha atividade, eu consigo continuar sentado, eu consigo continuar escrevendo no quadro, eu consigo continuar trabalhando. Mas já tem paciente não, que tem que parar de fazer aquela atividade de tão intensa que é aquele sintoma, ou seja, mais irritável aquele tecido. Então, de novo, quanto mais irritável tiver o tecido, mais suave eu vou ser nas minhas técnicas. Outra pergunta. Então, quanto tempo leva para o seu sintoma diminuir ou desaparecer ao nível básico quando você para aquela atividade? Então, se aparece a atividade quando você está sentada, e aí você começa a andar, quanto tempo você precisa andar para esse sintoma desaparecer? Ok? Então, atendo um paciente com estenose de canal, né? Um problema, né, bastante desafiador para o fisioterapeuta, para o osteopata, para o quiropraxista, enfim. Um desafio, né? Tratar uma estenose de canal. E ele anda
2 quarteirões e já tem dor lombar. E ele fala para mim que ele senta, faz o movimento de flexão ou faz o movimento de extensão e a dor já desaparece e ele consegue andar mais um pouco. Então, e geralmente é um incômodo leve. Então, esse paciente não está muito irritável, certo? É um paciente que que não está irritável. Então, eu posso usar técnicas com ele mais intensas, técnicas um pouco mais fortes para a gente verificar se a gente consegue obter uma melhora. Tá? Mas se ele fosse um paciente, por exemplo, que ele anda 2 quarteirões e ele precisa sentar e ficar sentado meia hora, 40 minutos para aquele sintoma desaparecer ou voltar ao seu nível básico, a gente já teria que ter muito mais cuidado para realizar essas técnicas, né? A gente teria que utilizar técnicas muito mais suaves, com graus de mobilidade mais suaves. Uma outra coisa importante sobre coluna, né? Quanto mais centralizado tiver esse sintoma, melhor resultado geralmente a gente tem. Então vamos pensar o seguinte, para ficar mais claro. O paciente chega com uma dor cervical com irradiação para o braço. Então ele está muito periferizado, né? Está indo muito para a periferia. Né? Professora Mabel, um beijo, Mabel, saudades. Então está indo muito para a periferia esse sintoma. Né? Então quando esse sintoma começa a centralizar, então esse paciente fala, não, agora está melhorando, está só até o ombro, ou está só agora na cervical, então esse sintoma começou a centralizar, significa que esse paciente está melhorando. Tá? Da mesma forma dos membros inferiores. Então, ele está com uma dor na lombar que vai até o pé. Então, quando esse sintoma começa a subir, olha, agora ele está indo até o joelho. Então, às vezes, a dor está até mais intensa. E aí o paciente não consegue observar que ele está melhorando. Então, é importante a gente explicar para ele. Não, mas a dor agora está indo só até o joelho, essa dor ia até o pé. Então, isso é um sinônimo de melhora, né? Aí essa dor foi subindo, olha, agora ela só está até o glúteo, então significa que está melhorando. Então, quanto mais centralizado tiver esse sintoma, significa que esse paciente está melhorando, tá? Então, isso é importante também na nossa avaliação e no nosso tratamento, tá? Uma outra coisa importante, quando a gente vai utilizar as técnicas, né? A gente utilizar um sinal comparável na nossa avaliação e no nosso tratamento. Então, se eu vou tratar, por exemplo, a cervical, eu vou fazer a avaliação da região cervical, então eu vou pedir para o paciente roda para um lado, rotação para o outro lado, extensão, flexão, lateroflexão, né, que é a inclinação, e eu vou encontrar um movimento que gera mais dor ou que tem menor amplitude de movimento, levando em conta que se tem um movimento que tem mais dor, ele é sempre preponderante, ele é sempre mais importante para a gente. Então, vamos supor que o pior movimento para esse paciente seja rodar a cabeça para a direita. Professora Mônica Nascimento, um beijo! Então, o paciente tem o pior movimento, rodar a cabeça para a direita, por exemplo. Então, nosso sinal comparável vai ser rodar a cabeça para a direita. Então, eu vou utilizar as técnicas. Eu vou mostrar isso daqui a pouco no Gabriel, né? Que eu vou mostrar uma técnica no Gabriel. Então, eu avaliei todos os movimentos e o pior movimento desse paciente é a rotação para a direita. Então, esse vai ser o meu sinal comparável. Ou seja, eu vou usar uma técnica e eu vou pedir para ele novamente rodar a cabeça para a direita e verificar se esse sintoma mudou, ok? Então, esse é um sinal comparável. A gente vai verificar se isso está modificando, se esse sinal comparável, se aquele movimento que eu escolhi para ser o sinal comparável, se ele está modificando com o meu tratamento, tá? Então, é muito mais interessante usar o sinal comparável, que a gente usa bastante o sinal comparável na terapia manual, né? Em vários métodos aí de terapia manual, vários conceitos. A gente usa o sinal comparável para a gente não ficar tendo que realizar todos os movimentos. Imagina, em cada técnica que eu uso, eu peço tudo de novo. Rotação para a direita, rotação para a esquerda, látero, direita e esquerda, extensão e flexão. Né? Isso demoraria muito para a gente verificar se esse nosso paciente está melhorando ou não. Tá? Uma outra coisa importante, pessoal, da gente lembrar, é que quando a gente vai utilizar
as técnicas, a gente tem que sempre lembrar dos planos facetários, né? Então, deixa eu mostrar aqui na coluna. Deixa eu tirar aqui os comentários para eu poder mostrar. Aqui a artéria saiu do lugar, mas vamos lá. Então, vamos lembrar aqui, né? Os processos espinhosos, ok? Cervicais. Essa coluna tá meio torta, tá com uma escoliosezinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu endireitar. Mais ou menos aqui. Endireitamos um pouquinho, mas ainda tá com uma escoliose. Então, os processos espinhosos, ok? A gente tem aqui as articulações facetárias. Então, aonde eu vou utilizar, né, a técnica hoje que eu vou mostrar no Gabriel, que é os NEGs, a gente vai fazer na articulação facetária. E a gente tem aqui os processos transversos, ok? Da cervical. Então, quando a gente vai palpar, eu palpo a espinhosa, 2 dedos ao lado eu tô na articulação facetária e 1 dedo à frente eu tô no processo transverso da região cervical, ok? Então, a gente tem que lembrar que eu estava falando dos planos facetários. Então, o plano facetário da região cervical é 45 graus. Então, quando eu for fazer uma técnica onde eu utilizo o plano facetário, eu vou fazer a técnica em direção ao olho, ok? Em direção aos olhos. Por quê? Porque eu vou estar obedecendo aqui os 45 graus da articulação facetária. Quando eu for utilizar a técnica na coluna torácica, se eu for realizar a técnica na articulação facetária, né, eu vou obedecer o plano facetário de 60 graus, que é o plano facetário da coluna torácica, ok? Então aqui, ó, a gente vê que ela é bem mais inclinada, certo? Ela é quase ali verticalizada, né? A articulação facetária. Estão vendo aqui, ó? E já o processo, já na região lombar, ó, tá cheio de escoliose aqui, deixa eu endireitar essa coluna. Isso. E já na região lombar, então a gente tem aqui, ó, as espinhosas, tô vendo se dá para vocês verem aí. A espinhosa, né, o processo espinhoso. A gente tem aqui a articulação facetária. Olha como que ela tá bem mais em pezinha, né? Então, ela já tem aqui uma angulação de 90 graus, ok? Ela já tá bem mais em pé, bem mais retinha, ok? Então, quando eu vou utilizar a técnica aqui na articulação facetária da região lombar, eu tenho que respeitar esse plano facetário de 90 graus. Então, dependendo de onde eu tô tratando, eu tenho que estar respeitando esse plano de tratamento, ok? Outra coisa importante também para a gente lembrar é que na cervical alta, especialmente ali entre o atlas e o axis, ou seja, entre C1 e C2, é onde ocorre uma grande rotação. Então, se o meu paciente está com um problema grande ali na rotação, eu já vou pensar mais em cervical alta, ok? Claro, eu vou avaliar o nível que tem problema, mas eu penso bem naquela cervical alta, porque é onde ocorre bastante rotação, tá? Uma outra característica importante da gente falar aqui em relação à coluna é a articulação uncovertebral. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui a apófise unciforme. Então, a gente tem a apófise unciforme, a faceta superior dela, né, a face superior, articulando com a face inferior da vértebra de cima, ok? Então, aqui, ó, a articulação unciforme. A articulação uncovertebral, perdão. Articulação uncovertebral, ok? Então, ela tem aqui a apófise unciforme e essa articulação forma a articulação uncovertebral, que é característica só da coluna cervical, né? Não tem articulação uncovertebral na torácica ou na lombar, ok? Vamos lá. Uma outra coisa importante da gente falar vamos voltar aqui para os comentários, sobre a mobilidade, né? A gente sabe que a coluna torácica, ela tem bem menos mobilidade que a coluna cervical e a coluna lombar. Então, é muito mais comum a gente encontrar pacientes com dores cervicais e dores lombares
do que pacientes com problemas na coluna torácica. A gente encontra? Encontra. Muito comum, né? O paciente com uma dor como se fosse uma facada, uma dor que atravessa. Então vem daqui e para lá na escápula, por exemplo. É comum a gente encontrar, mas é muito mais comum as dores cervicais e as dores muito mais comuns, né? As dores cervicais e as dores lombares. Então, uma coisa que a gente precisa passar muito para os nossos pacientes de dores cervicais e dores lombares é a gente deve avaliar a mobilidade da coluna torácica e, se a gente encontrar restrição, a gente passar exercícios de mobilidade para essa coluna torácica. Então, a gente também tanto tratar e melhorar essa mobilidade, assim como passar exercícios para esse paciente fazer em casa, tá? E já vou mostrar a técnica, né, no Gabriel, mas antes disso eu queria falar um pouco sobre os graus de mobilidade. Então, eu falei para vocês dos pacientes irritáveis, né? Os pacientes mais irritáveis, geralmente a gente vai utilizar os graus 1 e 2 de mobilização. Meu amigo professor Ivan, uma honra tê-lo aqui. Anne também entrando. Sigam lá a Diagnostrata, pessoal. A Diagnostrata sempre traz cursos maravilhosos pra gente aqui pro Brasil. Então sigam lá a Diagnostrata desse grande amigo aí, professor Ivan. Então, voltando aqui. O grau 1 é quando você tem... que bom que você gostou, Iris, que bom. O grau 1 é quando você tem uma mobilidade de pequena amplitude, tá? Você vai trabalhar pequena amplitude, ok? Antes da primeira barreira, antes do primeira barreira de mobilidade. Então, você tem a primeira resistência e a segunda resistência, que é quando a gente vai até o final da amplitude daquela articulação. Então, a primeira resistência, ok? E a segunda resistência é quando eu vou até o final daquela articulação. Então, quando eu trabalho o grau 1, é um movimento de pequena amplitude realizado antes da primeira resistência. Quando eu trabalho o grau 2, eu trabalho... Gente, entrando um monte de aluno querido, ex-aluno aqui, Rodrigo Bahia, um beijo! Quando eu trabalho o grau 2, eu trabalho uma grande amplitude somente até a primeira resistência. Então, de novo, o grau 1 e o grau 2 eu estou antes da primeira resistência. Então, o grau 2 eu chego na primeira resistência e o grau 1 eu nem chego na primeira resistência. Então, o grau 1 e o grau 2 são graus que a gente utiliza nos pacientes com um nível de irritabilidade muito alto, ok? E também aqueles pacientes até que não estão tão irritáveis, mas quando eu tento o grau 3 dói, eu vou tentar o grau 2. Se eu tentar o grau 2 e doer, eu vou tentar o grau 1. Bem, é um paciente que não está irritável. Então, eu posso ir até o final, eu posso chegar ali na segunda resistência, ok? E eu posso tentar trabalhar ali no final da segunda resistência. Então, grau bem curtinho no final da segunda resistência. Que grau é esse? 4. Pequena amplitude, uma mobilização de pequena amplitude realizada no final da segunda resistência. E o grau 3, o que é o grau 3? Quando eu trabalho uma grande amplitude no final da segunda resistência. Entre a primeira... obrigada, meu amigo, obrigado. Um prazer tê-lo aqui, Rodrigo. Então, entre a primeira resistência e a segunda resistência, eu vou ter o grau 3 e o grau 4. 3 e 4. Então, quando eu trabalho aqui uma grande amplitude, eu estou no grau 3. Quando eu trabalho ali uma pequena amplitude, no final da segunda resistência, eu estou no grau 4. Então, eu utilizo os graus 3 e 4 para os pacientes menos irritáveis, que eles vão aguentar mais a amplitudes, né, ali no final da segunda resistência. Então, eu vou repetir, tá? Nós temos 5 graus que são utilizados dentro da terapia manual. O grau 1 e o grau 2 são utilizados nos pacientes mais irritáveis. Os graus 3 e 4 são utilizados em pacientes menos irritáveis. E o grau 5 é o trush, é a manipulação. Os outros graus são graus de mobilização. O grau 1 é uma mobilização de pequena amplitude realizada antes da primeira resistência.
Então, você não chega ali no final da resistência e imobiliza. Não, é antes, ok? O grau 2 é uma mobilização de grande amplitude que só chega na primeira resistência, não chega na segunda. Então, grau 1 e grau 2 só chega ali, estão antes da primeira resistência. Grau 3, uma grande amplitude. Ó, gente, hoje entrando muita gente querida. Professor Álvaro, um beijo. Pessoal, sigam também o professor Álvaro Anderson, que é fantástico, também traz coisas incríveis pra gente. Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Então, ó, grau 3, uma grande amplitude realizada ali até a segunda resistência. E o grau 4, eu vou até o final e trabalho curtinho no final da segunda resistência. Então, como eu falei, graus 3 e 4 são utilizados nos pacientes que estão mais irritáveis. Perdão, 3 e 4 pacientes menos irritáveis, né? Pacientes menos irritáveis, a gente consegue utilizar técnicas mais intensas, porque a gente não vai gerar tanto sintoma. Aquele paciente, obrigada, um beijo. Aquele paciente que está mais irritável é aquele paciente que eu tenho que ser mais sutil, eu tenho que ser mais delicada na minha técnica. Então, são aqueles pacientes que eu vou utilizar os graus 1 e 2. Tudo bem? Então, pessoal, a técnica que eu escolhi explicar para vocês é o SNEGS, tá? O SNEGS, o significado de SNEGS é deslizamentos naturais apofisários sustentados. Então, vou repetir aí para quem está anotando aí na live. Lembrando que a live vai ficar gravada. Deixa eu chamar aqui meu modelo para eu poder mostrar para vocês. Gabriel, pode subir, por favor. Então, o SNEGS, então quem está anotando, né? São os deslizamentos naturais apofisários sustentados. É uma técnica do Mulligan, do conceito Mulligan, que existe desde lá da cervical alta até o sacro, ok? Só fica aí, por favor. E a gente vai utilizar essa técnica, ela tem que ser totalmente indolor, ok? Ela não pode incomodar nada no paciente, isso é importante demais que seja seguido. A gente vai utilizar essa técnica, eu vou mostrar essa técnica na cervical, tá? E aonde a gente vai colocar o nosso dedo? A gente vai colocar o dedo na articulação facetária, tá? A gente vai colocar aqui na região do pilar articular, então bem aqui na articulação facetária. E uma regra importante é que se eu vou realizar a técnica do lado direito, eu vou colocar o polegar direito, leito unguial do polegar direito, eu não uso toda a polpa digital, vou colocar o leito unguial. E então, o polegar direito no pilar articular do lado direito, ok? Esse aqui é o lado direito, tá, pessoal? E aí eu vou utilizar, então eu fiz a avaliação, verifiquei que ele tem uma diminuição de mobilidade ali, por exemplo, em C2. Então, eu vou colocar o dedo no pilar articular ali de C2, ok? E eu vou realizar a técnica, solicitando o movimento que ele tem dor. Então, se o movimento que ele tem mais dor, aqui no caso do Gabriel, vou dar um exemplo que é uma rotação para a direita. Eu vou colocar o meu polegar direito no pilar articular direito e vou solicitar a rotação para a direita, ok? Ok? Então, se eu percebi na minha avaliação que o movimento está comprometido, erro uma rotação para eu quero fazer a técnica do lado direito, e eu vou utilizar a técnica ali no pilar articular do lado direito, é o meu polegar direito que eu vou colocar, ok? Então, vamos lá, Gabriel. Então, eu vou tirar aqui e desativar os comentários, tá? E aí, depois vocês escrevam aí e façam as perguntas que vocês quiserem. Peraí que eu fiz bagunça. Pronto, vem cá, Gabriel, por favor, dá boa noite pro pessoal. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Então, Gabriel, vai. Essa é uma técnica que o ideal é ser feita sentado, então eu vou colocar aqui o Gabriel sentado. Vou chegar um pouquinho pra cá. Eu vou ficar um pouco torta, pessoal, que é pra vocês verem a técnica, tá? Então, deixa eu só um pouquinho pra trás, meu filho. Isso. Então,
avaliei e o Gabriel está com uma alteração de mobilidade, uma diminuição de mobilidade para a rotação para a direita, uma dor para a direita. E eu avaliei que é um comprometimento aqui do lado direito. Então eu vou achar aqui o processo espinhoso, 2 dedos ao lado eu coloco o meu polegar direito, então esse é o meu polegar direito, tá? Que eu coloquei, eu vou colocar o leito unguial, como eu expliquei para vocês, no pilar articular. E eu vou colocar o outro polegar por cima para reforçar o contato. Lembrando que esse meu dedo, o meu polegar direito, que está no pilar articular direito do Gabriel, ele tem que estar em direção aos olhos do Gabriel. Para quê? Para seguir o plano facetário de 45 graus da cervical. Então, se na minha avaliação eu encontrei uma alteração aqui em C2, eu vou colocar o polegar no pilar articular a nível de C2. Eu vou colocar o outro dedo por cima, ok? Os meus dedos vão ficar na direção dos olhos do Gabriel e eu vou solicitar que ele rode a cabeça para a direita. O movimento, pessoal, eu tenho que fazer com o meu corpo, ok? Eu vou ficar um pouquinho torta para vocês poderem ver, tá? Mas lembrando que eu tenho que fazer com o meu corpo e acompanhar o movimento. Então, ele faz o movimento, eu acompanho. Vou levantar aqui para vocês verem. E melhor a gente fazer em pé, Gabriel. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Vamos ver se vai dar certo aqui nessa posição. Ah, acho que vai ficar melhor para vocês. Chega só um pouquinho para trás. Isso. Ok. Então, vem aqui. Ah, agora acho que ficou melhor para vocês verem a posição da minha mão. Acho que ficou. Dá um feedback aí, pessoal. Como é que ficou melhor aí para vocês verem? Dá um feedback aí no chat para mim. Ficou melhor sentado ou em pé? Quem tá assistindo aí? Se eu colocar aqui, dá para vocês verem? Dá para ver bem nessa posição? Que ele vai fazer o movimento, eu vou acompanhar. Dá para ver? Dá? Obrigada, Gustavo. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o dedo no pilar articular de C2, que na minha avaliação é onde está o comprometimento, né? Lembrando que tem uma rotação muito grande ocorrendo ali entre o atlas e o axis. Então, eu vou colocar o meu polegar, o leito unguial do polegar na articulação facetária, coloco o outro polegar por cima e solicito que o Gabriel faça uma rotação para a direita e eu vou acompanhar. Então, ele só roda com a cervical, ele não roda com o corpo. E aí eu vou e mantenho aqui 1, 2, 3 e volto. E assim que ele... Vamos fazer de novo para vocês poderem ver. Vamos lá. Roda e eu acompanho. 1, 2, 3. Lembrando que eu tenho que estar fazendo em direção aos olhos. E lembrando que eu tenho que estar fazendo com o meu corpo. Ok? Eu estou aqui meio tortinha para vocês poderem ver a realização da técnica. Conforme ele for melhorando, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o overpressure. E como que vai ser o overpressure? Ele vai com a mão direita rodar e manter a cabeça para a direita. E aí ele vai forçar um pouquinho, desde que isso não gere dor. Que lembra, como eu falei, não pode ter nenhum sintoma durante a realização da técnica. Ele vai forçar ali por 3 segundos com a mão direita. Então, vamos lá, de novo. Então, eu vou colocar o meu polegar no leito unguial, meu polegar direito o leito unguial do polegar direito na articulação facetária do lado direito, ali a nível de C2, que foi na minha avaliação que eu encontrei a alteração. O movimento é feito em direção aos olhos, eu faço um movimento de posterior para anterior, mantenho os meus dedos, ele faz a rotação ativa sem usar as mãos, faz a rotação ativa e no final ele força com a mão direita o overpressure. 1, 2, 3 e voltou. Então, o ir e o voltar eu não posso perder o contato e não posso perder o deslizamento. Então, como eu falei, o snags é o deslizamento sustentado. Então, eu tenho que deslizar, manter o deslizamento durante a rotação e no retorno da rotação. Então, de novo, rodou, só a cervical, não roda a torácica. E aí ele força com a mão. 1, 2, 3. Vamos fazer de frente, Gabriel, para o pessoal ver você fazendo. Isso, tô aqui mantendo. Ele roda para a direita e ele força com a mão direita. 1, 2, 3 e volta.
ok? Mais uma vez. Forçou. 1, 2, 3 e volta. Ok? Então, aguarda ele só um pouquinho. Então, pessoal, o movimento é mantido, o deslizamento é mantido na ida e na volta, ok? E o paciente tem que fazer ativo e ele só força no final do movimento o overpressure, né? A sobrepressão, né? Então, mantém aqui no final o movimento, ok? Deu para ver? Me dá um feedback aí no chat, por favor, se deu para ver bem. Porque assim na live, pessoal, é tudo assim, né? Tentando dar um jeitinho para vocês verem, né? Me dá um feedback aí se deu para ver. Se deu para todo mundo entender. Deixa a galera dar um feedback. Deu? Beleza, Daniela, Gustavo. Daniela fez meu último curso. Fez o curso de mobilização neural. Obrigada, Gabriel, Renatinha. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Willis. Alguma dúvida, pessoal, sobre essa técnica? Então, quando eu vou utilizar essa técnica, né? Pode deixar. Eu vou utilizar essa técnica quando eu preciso trabalhar um movimento específico. Então, tem um movimento que está pior do que os outros, né? O que você não entendeu, Xana? Escreve aí para mim que você não entendeu. Vai ficar salvo assim, Bianca. Xana, eu vou colocar o dedo lá na articulação facetária, ok? Eu vou fazer o deslizamento anterior e vou solicitar, vou manter, ok? A outra mão eu reforço o contato e eu vou manter aqui esse deslizamento e o paciente faz o movimento que está comprometido, tá? Então, se o movimento comprometido for a rotação, você vai fazer a rotação. Se o movimento comprometido for a latro, você vai fazer a latro. Se aquele nível doeu ou não melhorou nada, você tenta um nível abaixo ou acima, ok? Você tenta um nível abaixo ou acima e verifica se obtém uma melhora e naquele outro nível, tá? Entendeu agora, Xana? Então, assim, você vai fazer de acordo com o nível que você verificou na sua avaliação. Então, para isso, você precisa fazer uma boa avaliação e verificar o nível que está comprometido. Ok? Enquanto a Xana responde aí se tá tudo bem. Então, pessoal, lembrando que essa live vai ficar salva, sim. Após, né, assim que eu encerrar a live, eu vou organizar aqui o sorteio, vou fazer o sorteio, aí eu gravo o sorteio e coloco no Instagram, tá? Nos stories do Instagram, para o ganhador do sorteio da bolsa de 50% para o curso de mobilização da coluna vertebral, que vai ocorrer no dia 1 e no dia 2 de julho, tá? O curso está confirmado, então você pode fazer aí sua inscrição. Então isso aqui é só para dar um gostinho assim do que a gente vai falar no curso, né? No curso eu vou falar sobre avaliação, como que eu vejo o nível que eu vou fazer a técnica, tá? Que eu vou realizar a técnica. Tá meu sobrinho aí entrando, beijo, Rafa. Então é só um gostinho, é só para dar um gostinho aí para vocês, né, do que a gente vai ver, né, no curso. E aí, como eu falei, no curso a gente vê a avaliação, a gente vê a anatomia palpatória dessas regiões, a gente vê as principais técnicas que a gente tem para tratar a coluna vertebral com mobilizações, ok? Então, pessoal, quero dizer que foi um prazer, agradecer cada um de vocês que entrou e ficou aqui até o finalzinho. Essa live vai ficar salva tanto no Instagram, tanto no YouTube, né? O meu canal do YouTube, Vanessa Knusti. Então, quem não assinou lá, assina, porque fica tudo salvo lá. Todas as minhas aulas, todas as minhas lives ficam lá no meu canal do YouTube, separado lá pelas playlists.
Então, quem ainda não foi lá, vai lá que vale a pena. Tem muita coisa boa lá no meu canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, ó. Um beijo grande pra vocês. E daqui a pouco eu faço sorteio e coloco lá no meu Instagram. Muito bom, Daniela. Vai ser um prazer te ver novamente. Obrigada. Um beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.